Então, primeiro de tudo, o que é um prolapso? Essa é a primeira dúvida que surge quando a gente começa a trabalhar com o prolapso. Prolapso nada mais é do que a exteriorização de um órgão. Não só a exteriorização, saindo por esse canal vaginal, mas a descida dele da sua posição anatômica. Então, por exemplo, o útero está aqui na posição medial, a posição anatômica, ele desceu da sua posição, isso já é um prolapso. Então, é a descida de um órgão pélvico através do canal vaginal, que pode ser bexiga, útero, o fundo vaginal, ou o ápice vaginal após a retirada desse útero. Então, como teve a perguntinha ali anteriormente, a mulher ela pode sim ter um prolapso, não de útero aqui, porque ela já retirou, por exemplo, uma paciente que fez uma histerectomia, ela pode sim ter um prolapso, mas não é de útero, sim, ou de colo, se houve essa preservação, ou de ápice vaginal, que é a descida do ápice desse canal vaginal pelo canal. Então, ele vai descendo. E a gente pode ter também a descida do intestino delgado e do intestino grosso. Então, esses são os tipos de prolapso que a gente pode ter. É uma desordem frequente, então ela vai afetar 1/3 das mulheres, olha só, 1/3 das mulheres pode ter prolapso, principalmente após os 60 anos. De 50 a 60% das mulheres nessa faixa etária, elas podem ter um prolapso. No entanto, eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente percebe hoje no consultório, mulheres jovens já com prolapso. Ah, mas ela já teve uma gestação. Ah, mas ela já passou por um parto. Não, nem sempre. Às vezes uma paciente que não passou por uma gestação, uma paciente jovem, uma paciente de 24 anos, que já tem um prolapso grau 1, um prolapso leve, mas ela já tem um prolapso. O que está acontecendo que já está gerando esse prolapso tão cedo? O que aconteceu nessa paciente? A gente já vai ver os fatores de risco e a gente vai discutir que hoje as mulheres elas vêm para o nosso consultório de uma forma precoce, elas não vão vir ali com 60 anos com prolapso, não, elas já vão aparecer antes, às vezes não por uma queixa do prolapso, mas por uma queixa de perda urinária lá na atividade física, ou uma sensação de peso embaixo do ventre lá depois da atividade física ou depois da relação sexual. A Ana colocou, tive pacientes de 30 anos. Sim, eu já tive pacientes de 24 anos com prolapso. Tem um estudo que mostrou que muitas mulheres jovens praticantes de atividade física, esse estudo foi produzido aqui em Floripa, que já tinham prolapso grau 1, grau 2, mesmo sem ter gestado. Então, olha que importante é esse nosso trabalho de consciência, de conscientização para as mulheres do que pode gerar um prolapso. Então, as redes sociais estão aí para que a gente possa divulgar. Olha, atividade física de alto impacto pode sim provocar um prolapso. A falta de conhecimento da região genital, da região de assoalho pélvico, pode provocar um prolapso. E por que disso? Porque se a gente não conhece essa região, a gente não cuida dela. Então, é bem importante que a gente já conscientize as mulheres sobre isso, porque elas vão sim chegar para vocês cada vez mais cedo. A Ana colocou, o parto é um fator agravante do prolapso? Sim, eu já vou entrar nesse assunto quando a gente falar de fatores de risco. Então, a gente viu que o prolapso é uma descida do órgão, uma descida da sua posição anatômica através do canal vaginal. E falando de fatores de risco, quais os fatores de risco? São vários os fatores de risco, mas todos esses fatores, eles estão relacionados com a sobrecarga no tecido conjuntivo, nos ligamentos que sustentam esses órgãos. E não só nos ligamentos,
mas também na falta de função e na falta de força da musculatura de assoalho pélvico. Por quê? Se a gente pensar, né, vou trazer para vocês aqui a teoria integral, né, a teoria de suporte vaginal, que foi descrita lá por Delancey, onde ele fala que os nossos órgãos pélvicos, eles são comparados a um barquinho no tanque, onde esse barquinho está ali no centro desse tanque e a gente tem como cordinhas os ligamentos. Eles estão prendendo esses órgãos ali na posição anatômica. A gente tem os ligamentos, a gente tem musculatura de assoalho pélvico aqui embaixo, como se fosse o rio, né? Como se fosse o mar ali, que vai sustentar aqui na parte inferior esses órgãos na posição, vão dar esse suporte inferior e os ligamentos esse suporte superior dos órgãos. Essa musculatura aqui, ela está a todo momento mantendo esses órgãos na posição, sustentando esses órgãos para não sobrecarregar esses ligamentos. E quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando de fatores que vão sim sobrecarregar esses ligamentos aqui e o assoalho pélvico não vai dar conta. Por quê? Às vezes a sobrecarga é tão grande ou às vezes também esse assoalho pélvico não está adequadamente com uma funcionalidade, não tem força suficiente, então ele não vai conseguir dar conta ali de sustentar esses órgãos. Então esses fatores de risco ou eles vão estar relacionados com o tecido conjuntivo ou com a musculatura de assoalho pélvico, principalmente a sobrecarga nessas duas estruturas, tecido conjuntivo e também musculatura de assoalho pélvico. Qual é o principal, né? Qual é o primeiro fator de risco aqui? Primeiro fator de risco é IMC elevado, então índice de massa corporal elevada e obesidade. Por quê? A gente sabe que a obesidade, ela vai gerar o quê? Aumento da pressão intraabdominal. Se eu aumento a pressão intraabdominal, eu vou fazer o quê com os meus órgãos? Eu vou gerar pressão para baixo e eu vou sobrecarregar os meus ligamentos. Vou sobrecarregar ligamento e os meus músculos do assoalho pélvico também vão estar sobrecarregados. Então, primeiro ponto aqui, IMC elevado e obesidade. Claro que a gente tem toda uma alteração também voltada para síndromes metabólicas, para outras disfunções, outros distúrbios relacionados à obesidade. Uma delas é o diabetes, que também vai acarretar em alterações vasculares, alterações neurológicas na região de assoalho pélvico, que também pode comprometer com essa musculatura. Então, mas o principal fator de risco aqui é a sobrecarga. Uma pessoa que tirou o útero, ela só poderá ter o prolapso de fundo de vagina ou outros também. Ela pode ter outros também, porque quando eu tenho uma cirurgia, quando eu tenho uma retirada ali, eu posso lesionar esses ligamentos, minha musculatura de assoalho pélvico também pode não estar funcionando adequadamente e eu posso sim ter outros prolapsos. A gente já vai ver que quase nunca eles estão sozinhos, né? Quase nunca é só um tipo de prolapso. Então, o primeiro fator de risco é IMC elevado e obesidade. Segundo fator de risco é genética, fator hereditário, fatores de alterações no gene, principalmente relacionados a gene de colágeno. Então, alterações do colágeno de forma hereditária também podem provocar aí um aumento nesses fatores de risco para paciente. Olha só que dado interessante. Mulheres com história familiar de prolapso, elas têm um aumento de 2,5 vezes na incidência de prolapso em comparação com a população geral. Então, elas têm 2,5 vezes mais chances de ter um prolapso, se eu tenho alguém na minha família com prolapso. Isso é explicado através de alterações aí dos genes
do colágeno. Então, aqui a gente tem alteração do tecido conjuntivo. Às vezes o colágeno que não sustenta adequadamente, uma hiperfrouxidão, a gente já vai falar sobre isso, mas uma hiperfrouxidão também pode provocar aí um prolapso. Outro ponto, paridade. Quanto mais gestações essa mulher tiver, mais chances ela tem de desenvolver um prolapso. Por quê? A gestação a gente sabe que altera tecido conjuntivo através da relaxina. Então, tecido conjuntivo, ele vai ficar muito mais solto, muito mais frouxo. Além disso, eu tenho o quê? Aumento da pressão intraabdominal em cima desses órgãos. Pensando aqui no útero gravídico, em cima da minha bexiga que está aqui embaixo. Imagina a sobrecarga em cima desse órgão. Imagina a tensão nesses ligamentos. E imagina a sobrecarga também na minha musculatura de assoalho pélvico. Então, quanto mais vezes essa mulher ficar grávida, mais vezes ela vai ter tanto sobrecarga nos ligamentos quanto também na musculatura de assoalho pélvico. E mais vezes também ela vai ter toda essa alteração de colágeno, de tecido conjuntivo, provocada aí pela relaxina. Outro ponto muito importante, além da paridade, é um parto traumático. Não é todo parto, tá? Se o parto ele não tem aí uma lesão, uma laceração, um parto instrumentalizado, com vácuo, né? Ou com fórceps, não é um fator de risco isolado, é um parto natural, né? Vamos dizer assim. Mas um parto que vem aí a gerar um trauma na região, não só região de assoalho pélvico, mas também lesionar algum ligamento, daí sim ele é um fator de risco. E por quê? Muito tempo fazendo aumentos de pressão intraabdominal, então eu tenho lesão de tecido conjuntivo e eu tenho também o quê? Muito tempo o bebê no canal vaginal, estirando a musculatura, eu posso ter lesão nervosa também envolvida, eu gero sobrecarga nessa região, né? Eu gero lesão nessa região de assoalho pélvico. Outro fator de risco importante, histerectomia. O que é histerectomia? É a retirada do útero. Por que a retirada do útero é um fator de risco? A Nayara tá falando que tá travando. E aí, pessoal? Continua travando? Aqui para mim não travou em nenhum momento. Dá um okzinho aqui para mim se tá tudo ok. Vamos ver. O pessoal tá falando que não tá. Se tiver travando, me avisem aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Eu estava falando sobre a histerectomia. Então a histerectomia é a retirada do útero, né? Quando a gente retira um órgão, a gente alterou toda a mecânica dessa região. A gente alterou toda uma região pélvica, né? Toda a posição desses órgãos. Então, esse órgão que estava ali na posição anatômica, ele foi retirado, só que não é só retirar o órgão, né? Não é só pegar aqui, tirei o útero e pronto. Não. Alguns ligamentos que fazem parte desse suporte dos órgãos pélvicos, eles se inserem nesse útero. E daí? E se eu retiro esse útero? Será que esse ligamento vai ficar ali preservado? Nem sempre. Então, toda retirada de um órgão aqui vai fazer falta, né? O intestino está aqui em cima desse útero, está passando aqui atrás. Então, será que a retirada desse útero não vai gerar uma alteração de toda a anatomia da região? Então, quando a paciente chega para mim dizendo, é só retirar o útero, uma cirurgia simples. Mas é só uma cirurgia simples?
né? Será que é só uma cirurgia simples? Então, a gente sempre tem que explicar para a nossa paciente as alterações anatômicas que vão acontecer, as alterações ligamentares e também, quando eu tenho uma cirurgia na região, a gente também tem o quê? A gente também tem alterações da musculatura. A musculatura de assoalho pélvico ela também pode reagir com relação a essa cirurgia. Toda cirurgia gera o quê? Uma cicatriz. Mesmo que foi feita por uma videolaparoscopia, foi feita uma sutura ali interna, né? Foi feita ali alguma alteração no tecido. Então, não é só retirar o útero, né? Não é só retirar o mioma, não é só retirar uma partezinha ali que está lesada. Não. Toda mexida dentro dessa pelve vai gerar, sim, uma repercussão em todos esses órgãos. Então, a gente sempre tem que estar atenta a isso. E a paciente que fez uma retirada desse útero, ela pode, sim, perder um nível de suporte, que é o nível 1 de suporte vaginal, que é o suporte através dos ligamentos útero-sacro e ligamento cardinal, que são ligamentos super importantes que vão manter o canal vaginal na posição anatômica. Então, isso é um ponto muito importante para a gente sempre estar explicando para a nossa paciente. Então, não é só a esterectomia, mas sim todas as cirurgias que vão acontecer ali na região pélvica, elas podem provocar aí alguma alteração. Pessoal, outro fator de risco. Olha só minha paciente. Tudo bem, Mari? Saudade? Paciente que retirou o útero pode ter prolapso uretral? Prolapso uretral é outra história, mas pode sim, tá? A gente já vai falar dele, mas a gente sempre tem que se atentar que o prolapso, que a retirada do útero, a gente vai ter mais lesões aqui em ápice vaginal e lesões em canal vaginal, né? Então, a gente perdeu aqui o suporte primário. Então, a gente pode ter uma lesão ali, um prolapso em região de ápice de canal vaginal, em parede vaginal anterior e parede vaginal posterior, tá? Mas isso a gente vai conversar ainda mais pra frente na live. Menopausa. Menopausa é outro fator de risco. E por quê? A gente tem a deposição durante a menopausa de tecido conjuntivo e a retirada, né, a saída ali, a diminuição de fibras musculares. Aonde? Em assoalho pélvico. Então, em assoalho pélvico, a gente tem a deposição de colágeno e a diminuição das fibras musculares. Mas tem outro ponto importante aqui também. Eu tenho falta de estrogênio, o estrogênio que vai gerar toda uma sustentação nessa região. Então, a falta do estrogênio também deixa os ligamentos ali mais frouxos e a gente tem também a perda aqui do suporte inferior através do assoalho pélvico. Então, a menopausa aí também é outro fator de risco. E a gente viu que acima dos 60 anos, essas mulheres têm mais chances, né? São mais acometidas aí pelo prolapso. Carmen, a live vai ficar salva sim. Lembrando que ela fica salva só até amanhã à noite aqui no Instagram e depois ela fica salva lá no YouTube e na minha página do Facebook. Mas eu sempre aviso para vocês aqui nos stories. Outros fatores de risco. Fatores que causam aumento de pressão intraabdominal, como tosse crônica, então a paciente com DPOC, uma paciente com rinite crônica, né, que espirra muito, ela aumenta essa pressão intraabdominal, e constipação. Por que constipação? Pelo esforço evacuatório crônico, e essa paciente pode desenvolver sim um prolapso. Falando de constipação, é muito importante a gente também saber que hábitos inadequados lá no banheiro também podem causar prolapso. Por exemplo, o uso do celular.
A gente fica muito mais tempo ali no banheiro, às vezes a paciente ali fazendo força e também só de estar na posição a gente já está com toda a região mais aberta, né, mais relaxada. E com isso, essa mulher ela pode sim, com o tempo, desenvolver ali uma descida desses órgãos. Então, esse é um ponto fundamental para a gente tirar de hábito lá da nossa paciente, que é o uso do celular no vaso, o esforço evacuatório, e é bem importante a gente melhorar esses hábitos intestinais. Mas quando falar lá de tratamento, eu vou falar sobre isso para vocês. A gente também tem outros fatores de risco relacionados a estilo de vida, como cargos, né? Como profissões que exigem um levantamento de carga. Por exemplo, uma paciente que trabalha numa loja que tem que carregar caixa, né? Subir e descer com caixa. Isso também, ao longo dos anos, pode gerar sobrecarga ali nos ligamentos. Uma paciente que faz atividade física de alto impacto também tem essa sobrecarga. E outras alterações médicas, condições médicas que envolvem o tecido conjuntivo, como síndrome de Ehlers-Danlos, que é um distúrbio hereditário que vai causar hiperfrouxidão ligamentar, e a síndrome de Marfan, que é uma síndrome causada por uma mutação no gene que codifica a proteína chamada fibrilina. Eu tô lendo aqui para vocês para eu não esquecer o nome da proteína, então a fibrilina, que vão causar alterações aí no tecido conjuntivo. Então, alterações no tecido conjuntivo provocada por condições médicas, condições hereditárias, também podem provocar um prolapso. A Ana perguntou, eu pessário para atividade física de alto impacto, o que você acha? Ana, a gente já conversa sobre isso quando eu falar de tratamento, tá? Vou falar sobre o pessário também. Agora a gente vai falar sobre nomenclatura. Antes a gente falava sobre cistocele, uterocele, e hoje a gente tem uma nomenclatura, tá, que visa observar e visa dar nome à parede que foi afetada, a parede vaginal que foi afetada. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem o prolapso da parede vaginal anterior, que é o segmento mais acometido, e quem que tá aqui na frente da parede anterior? Eu tenho a minha bexiga, então aqui seria uma cistocele no caso, mas hoje a nomenclatura é prolapso da parede vaginal anterior. Quando a gente faz o toque no canal, a gente vai sentir em cima do nosso dedo, então como se descesse aqui algo em cima do nosso dedo. Prolapso da parede vaginal anterior. Ela, como eu falei, é o segmento mais acometido, acontece 2 vezes mais do que o prolapso da parede vaginal posterior e 3 vezes mais do que o prolapso de ápice vaginal. Então, o que a gente vai mais observar no consultório é o prolapso da parede vaginal anterior. O prolapso apical, que é o útero ou a cúpula vaginal, quando essa paciente retirou esse útero, então a gente chama de histerocele, né, que é a descida desse útero, ou da cúpula vaginal após a retirada desse útero, né? Como eu falei, a histerectomia. Então, quando a gente faz o toque, o que a gente vai sentir nesse prolapso de ápice vaginal? A gente está com um toque aqui no canal vaginal, a gente vai sentir na ponta do nosso dedo algo invadindo esse canal vaginal, que pode ser o colo do útero ou o ápice vaginal, caso a paciente tenha feito aí a retirada do colo e do útero também. E a gente tem o prolapso também da parede vaginal posterior. Então, tô com um toque, eu vou sentir tocando atrás do meu dedo, né? Aqui embaixo, na posição anatômica que a gente vai fazer o toque na paciente. Então, o que tem ali naquela parede? Tem o reto.
Então, aqui a gente vai sentir o reto invadindo esse canal vaginal. E olha que dado importante. 2/3 das mulheres que têm um prolapso, elas não têm um prolapso único, elas vão ter um prolapso combinado. O que quer dizer isso? Que elas podem ter um prolapso de parede vaginal anterior junto com um prolapso de parede vaginal posterior, ou um prolapso de parede vaginal anterior com um prolapso de ápice. Então, se essa mulher teve uma lesão num ligamento, nem sempre foi um ligamento só, né? Ou ali eu tive lesão de um ligamento, mas será que essa musculatura está funcional? Será que não vai interferir também no suporte dos outros órgãos, das outras paredes? Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho global. Se a paciente não tem ainda um prolapso de outro órgão, ela pode ter. Então, a gente já tem que trabalhar na prevenção. E a gente tem uma padronização de uma classificação que se chama POPQ, que ela foi desenvolvida pela ICS, que é a Associação Internacional de Continência, e ela traz alguns números aí para a gente analisar, para a gente avaliar, mas ela traz de uma forma também para uma análise clínica, né? Para uma avaliação clínica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o estágio 0, que é quando eu não tenho prolapso. Então, fiz o toque no canal, nada tocou em cima do meu dedo, nada tocou embaixo, né? E nada tocou na ponta do meu dedo. No estágio 1, é quando a medida, quando o órgão está a 1 centímetro ou mais, ou acima, do anel do ímen. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Hoje a gente discute muito sobre ímen. Eu gosto de falar sobre introito vaginal ou vestíbulo vaginal. Então, ele está a 1 centímetro ou mais nessa entrada do canal. E como que eu sinto esse grau 1? Eu só vou conseguir sentir no meu dedo. Eu não consigo observar ele. Ele está lá no fundo desse canal, né? Ou no terço médio desse canal. Mas eu só vou conseguir verificar com o meu toque. No grau 2, né? No estágio 2 desse prolapso, ele tá a medida entre 1 centímetro acima e 1 centímetro abaixo desse introito vaginal. Então, ele tá ali em 1 centímetro acima, 1 centímetro abaixo. Então, eu já consigo visualizar. Ele já está ali na entrada desse canal. Então, quando eu solicito a tosse para minha paciente, eu já consigo ver algo saindo desse canal vaginal. Já consigo ver ele ali na entrada. Então, grau 2. No grau 3, quando a medida ela está 1 centímetro abaixo desse introito vaginal, então ele já sai desse canal vaginal, porém menor que 2 centímetros do comprimento da saída ali desse canal vaginal. Ele até sai, mas não além do que 2 centímetros. E quando sai mais do que 2 centímetros ou a eversão completa desse órgão, é o quê? Grau 4. Então, só consegui sentir com o meu toque, grau 1. Consegui visualizar na entrada do canal, mas ele não sai mais do que 1 centímetro, grau 2. Ele sai além do que esse 1 centímetro, até 2 centímetros, grau 3. E além de 2 centímetros ou eversão completa, eu tenho grau 4. Falando, né, desses graus, existe muita discussão, né? A fisioterapia vai tratar esse prolapso? Né? Como que a gente vai tratar um órgão, colocar ele ali no lugar, se ele já teve lesão ligamentar? Eu consigo reconstruir ligamento? Não. Eu só consigo reconstruir ligamento através de um ligamento sintético numa cirurgia. Então, se a paciente já tem um grau 3 e 4, eu vou fazer o quê? O trabalho pré e pós-operatório. Por quê?
Porque eu não consigo colocar aquele órgão novamente no lugar. Eu não consigo prometer para minha paciente que não vai progredir porque ele já progrediu tudo que deveria, né? O grau 3 está quase um grau 4 ali. Então, grau 3 e grau 4, a gente vai atender essa paciente sim, mas preparando ela para o procedimento cirúrgico. Então, essa paciente vai vir, a gente vai trabalhar bem esse treinamento da musculatura de assoalho pélvico, redução de pressões, já vou falar mais sobre tratamento, mas nessa paciente a gente vai preparar ela para a cirurgia, prepara ela um tempo antes e depois da cirurgia ela vai voltar e ela vai continuar esse trabalho. Porque ela fez a cirurgia, mas se ela não fizer um acompanhamento com a fisioterapia, o que vai acontecer? Recidiva. Esse órgão ele vai descer novamente e ela vai ter que fazer outra cirurgia. A Ana perguntou, grau 3 e grau 4, é interessante usar pessário? Sim, é interessante quando a paciente não tem indicação cirúrgica, quando é uma paciente muito idosa, que eles não querem submeter à cirurgia, ou se é uma paciente que ela já fez uma cirurgia e a taxa de recidiva ali foi alta, uma paciente que já fez várias vezes a cirurgia, então eles vão indicar sim um tratamento conservador, né, nesse caso. Daí o pessário ele é indicado sim. Como a Ana tinha perguntado sobre pessário para atividade de alto impacto. Olha só, a gente vai trabalhar, por exemplo, né? Coloquei o pessário. Mas se a minha paciente tá ali sobrecarregando o órgão e eu só coloquei o pessário, ela vai gerar cada vez mais sobrecarga. E esse órgão, que era um grau 2 de prolapso, daqui a pouco vai estar um grau 3 e grau 4. O prolapso ele é indicado quando junto com a fisioterapia pélvica, para quê? Para ele dar um suporte para a paciente ter menos sintomas com relação a esse prolapso e ela conseguir ter melhor qualidade de vida. Mas eu não posso deixar minha paciente só com pessário achando que aquilo ali vai resolver tudo. Por quê? O pessário é só como, por exemplo, uma órtese. Ela vai estar ali deixando o órgão na posição ideal, né? Para que ela não tenha tantos sintomas, para que ela não tenha uma perda de urina, uma urgência miccional, uma constipação ali por obstrução. Esse sim vai ser o papel do pessário, mas ele sozinho ele não vai trabalhar de uma forma adequada. Essa paciente ela tem que ter consciência das atividades que estão gerando esse prolapso. Então, lembrando lá, grau 3 e grau 4 é preparo pré e pós-cirúrgico. Já grau 1 e grau 2, eu vou atuar em 6 pontos principais. Já vou falar para vocês sobre isso, mas no grau 1 e no grau 2, a gente não pode prometer que a gente vai reposicionar órgão. Tá? Esse é um ponto fundamental quando eu trabalho com pacientes com prolapso. A paciente vai chegar e ela vai perguntar, doutora, esse órgão ele vai voltar para a posição normal? E a resposta é não. Ele não vai voltar porque o ligamento que sustentava ele não está mais ali ou ele não está adequado, está mais frouxo, né? Não está sustentando de uma maneira adequada esse órgão. Então, esse órgão não vai voltar para a posição anatômica, ele não vai mais voltar. O que vai acontecer nesse nosso tratamento? Então, falei de 6 pontos e eu vou discutir ponto a ponto com vocês sobre esse tratamento. Antes de falar sobre tratamento, alguma dúvida sobre a avaliação desse prolapso? Coloca aqui nos comentários para mim. Lembrando que a gente tem que solicitar a tosse, a valsalva e através desse teste que a gente vai analisar ou visualmente ou através do toque, como eu falei para vocês. Em cima do meu dedo, prolapso da parede vaginal anterior, atrás do meu dedo, prolapso da parede vaginal posterior e na ponta do meu dedo, prolapso de ápice vaginal.
Então, coloca aqui para mim se tem alguma dúvida dessa avaliação. Então, vamos lá. A fisioterapia pélvica, ela é considerada como um tratamento conservador para o prolapso, né? Para os prolapsos. E quais os objetivos? Eu falei 6, né? O objetivo número 1, melhorar suporte de assoalho pélvico. Para quê? Para evitar a progressão, para evitar a sobrecarga ainda maior nesses ligamentos. Então, eu melhoro o suporte dessa musculatura, eu gero função, gero força muscular para garantir o suporte inferior desse órgão. A principal função do nosso assoalho pélvico é garantir suporte de órgãos pélvicos. Então, se essa musculatura está trabalhando de forma adequada, com funcionalidade, a gente consegue melhorar, sim, reduzir a sobrecarga nesses ligamentos. Então, o primeiro ponto é melhorar suporte muscular aqui de assoalho pélvico. Segundo ponto, prevenir a progressão do prolapso, retardando ou prevenindo um procedimento cirúrgico. Jéssica, dá para prevenir um procedimento cirúrgico? Sim, para a gente evitar que esse prolapso tenha uma progressão. Se eu tenho uma paciente ali de 24 anos que tem um prolapso do grau 1, eu vou querer que ela vá para uma cirurgia? Não! Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para que ela não tenha uma progressão daquele grau e evitar um procedimento cirúrgico. Quando é um grau 4, 3 e 4, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai preparar essa paciente para o procedimento cirúrgico. A gente vai o quê? Preparar a musculatura, garantir ali uma boa consciência corporal, consciência respiratória, redução de pressões em cima daquele órgão para preparar a mulher para a cirurgia. Então, mas no grau 1 e 2, a gente pode prevenir a progressão e retardar ou prevenir aí um procedimento cirúrgico. Pensando numa paciente que não vai poder ir para uma cirurgia por inúmeros motivos, a gente também vai trabalhar aqui para evitar uma progressão, orientar ela sobre o pessário, que o fisioterapeuta ele pode orientar sim, se tiver expertise para isso. Existem cursos na área de pessário, sobre avaliação do pessário ideal, sobre colocação do pessário. E sim, essa paciente ela pode utilizar e nós podemos indicar sim, desde que a gente tenha o conhecimento para isso. Objetivo número 3 de tratamento com o prolapso. Melhorar sintomas relacionados ao prolapso, que pode ser dor em baixo ventre, a dor para urinar, dificuldade de relaxamento para urinar, dor na relação, urgência urinária, incontinência urinária, urgência anorretal, incontinência no retal, constipação, podem ser inúmeros sintomas. Então aqui a gente vai fazer uma avaliação global para identificar aqui se a saúde pélvica no geral, saúde urinária, saúde evacuatória e saúde sexual estão ok ou não estão e o que não está adequado para a gente trabalhar em cima disso. Quarto objetivo do tratamento da fisioterapia pélvica com prolapso. Controle de pressões abdominais e pélvicas. Por exemplo, aquela paciente que trabalha numa loja que carrega caixa para cima e para baixo o dia inteiro. O que a gente pode fazer com ela para reduzir aquele impacto? Pedir para ela sair do trabalho? Não, não é pedir para sair do trabalho, não é pedir para sair da atividade física. É orientar adequadamente como ela pega aquela caixa, como ela vai respirar naquele momento. Então, por exemplo, vou pegar o peso, solto o ar, ativo o abdômen e assoalho pélvico. Quando largar o peso, relaxa. Então, essas orientações, elas são fundamentais quando a gente trabalha com prolapso. Levantar da cama, vira de ladinho, solta o ar para levantar e quando estiver sentada, relaxa. Vai para academia, a gente vai orientar assim, redução
da carga que ela vai pegar. Ah, tá correndo? Como que ela tá correndo? Será que o ideal naquele primeiro momento não é pedir um pouquinho para ela parar, ir para bike e depois ela volta para aquela corrida? Ah, Jéssica, mas é uma maratonista, ela não vai poder parar. Não, ela não vai poder parar. Então a gente vai ter que trabalhar em conjunto com aquela corrida. Então vai depender muito da situação do dia a dia da nossa paciente e do que a gente pode atuar ali naquele momento. Mas esse aqui é um ponto primordial, controle de pressões abdominais e pélvicas, porque não adianta eu ter um suporte adequado na região inferior, mas a todo momento a minha paciente está aqui aumentando pressão em cima desse órgão. É o mesmo ponto que foi perguntado do pessário e da atividade física de alto impacto. Se eu não fizer um trabalho adequado de redução de pressão, de melhora de suporte de assoalho pélvico, não vai adiantar de nada o pessário aqui. Vai continuar aquela sobrecarga em cima do órgão e com o pessário aqui ele só vai estar ali evitando que esse órgão desça por esse canal vaginal, mas ele não vai evitar sobrecarga nos ligamentos e na musculatura de assoalho pélvico. Quinto ponto, quinto objetivo da fisioterapia em cima do prolapso. Atuação ampla em todas as disfunções pélvicas, principalmente relacionadas à constipação. Como eu falei anteriormente, existe o esforço evacuatório, né? O paciente fica muito tempo ali forçando para a saída daquele cocô, daquelas fezes, fica muito tempo no celular, no vaso, né? Como que essa paciente está ficando ali no vaso? Tá com o celular? Não tá? Em que posição ela tá? Ela faz uma manobra de valsalva toda vez que ela tem que evacuar, né? Como que estão os aspectos dessas fezes? Estão mais endurecidos? Estão mais ressecados? Orientar também o acompanhamento com a Nutri, com o educador físico. Tudo isso vai favorecer a melhora dessa constipação e a melhora, né, a redução dessa sobrecarga em cima desses órgãos. Esse é um ponto fundamental. Sexto ponto que tem tudo a ver com o que eu estava falando, mudança de hábito. Não vai adiantar a gente estar ali trabalhando, orientando muito bem aquela paciente, no entanto, ela não aplicar tudo isso que eu passei na academia, no trabalho, na evacuação, trabalhar também, como eu falei, em conjunto com a nutrição e o educador físico, porque a gente viu que o sobrepeso, a obesidade são fatores de risco para o prolapso. Então aqui uma orientação é o quê? Redução de peso. A redução de peso já vai diminuir os riscos aí para a paciente ter um prolapso, né? Caso ela também esteja cuidando, reduzindo as pressões, melhorando o assoalho pélvico, que não é só a perda de peso. A redução de tosse também, a paciente que tem tosse crônica, o que a gente pode fazer em conjunto com outros profissionais para melhorar aquela tosse? Na gestante, existe uma tosse muito provocada pelo refluxo. Às vezes a paciente fica tossindo a gestação inteira, não sabe de onde vem aquela tosse e às vezes a obstetra vai identificar que é por conta de um refluxo gastroesofágico. E essa paciente às vezes está tossindo a gestação inteira. A gestação já tem aumento de sobrecarga, aumento da pressão intraabdominal. Imagina a paciente tossindo o dia inteiro, né? Então vai ter mais esse aumento de pressão intraabdominal provocado por essa tosse. Então, pessoal, os 6 pontos, recapitulando. Primeiro de tudo, melhorar suporte de assoalho pélvico. A gente vai trabalhar muito com treinamento de assoalho pélvico. Precisa ser feita uma boa avaliação aqui para determinar o melhor treinamento para essa paciente. Não é receita de bolo, então cada paciente vai precisar de um treinamento adequado. Segundo, prevenir a progressão desse prolapso, retardando ou prevenindo aí algum procedimento cirúrgico. Terceiro, a melhora dos sintomas relacionados ao prolapso, como dor na relação, urgência, incontinência. O quarto, controle de pressões abdominais e pélvicas.
O quinto, a atuação ampla nas disfunções pélvicas, principalmente aí na constipação. E o sexto, as mudanças de hábito relacionadas à redução de pressões na academia, no dia a dia, no trabalho, no esforço evacuatório, perda de peso e redução de tosse. Então, são esses 6 pontos principais e a gente vai também atuar nas demandas e necessidades da paciente, caso ela apresente outras além desses 6 pontos que eu falei para vocês. Alguma dúvida sobre tratamento de prolapso? Coloca aqui para mim nos comentários. Vamos ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Pessoal, a nossa live está chegando ao fim. Se não tiverem mais dúvidas, eu trouxe para vocês hoje aí todo um resumão de prolapso. A gente falou sobre o que é, os fatores de risco, a avaliação, a classificação de prolapso e também esses pontos fundamentais do tratamento dessa paciente. A gente enxerga muito assoalho pélvico, mas se eu só trabalhar assoalho pélvico e essa paciente continuar com esse aumento de pressão intraabdominal, o meu trabalho não vai ser efetivo. Eu estou focando só na parte de baixo. E a parte de cima? O que está gerando esse prolapso? Identificar o que está gerando esse prolapso ao longo da vida dessa mulher é um ponto extremamente importante da nossa avaliação. Eu atendi uma paciente que ela dava banho em cachorro no pet e ela, a todo momento, ela estava pegando muito peso. Imagina, ela pegava cachorros enormes. Imagina para aquela paciente a sobrecarga naqueles ligamentos. Então a gente sempre tem que pensar em tudo, né? No dia a dia, os fatores biopsicossociais que eu tanto falo. Deixa eu ler aqui. A Jaine colocou que essa live vale ouro, olha só. Helena, a live vai ficar salva, tá? Depois dá pra te ver. Pergunta importante da Patrícia. Quando a paciente tem dor na relação, além do prolapso, trato antes o relaxamento e depois o fortalecimento? A gente vai atuar em conjunto, Patrícia. Porque essa paciente precisa sim de um relaxamento adequado, até porque se o músculo não relaxa adequadamente, ele não contrai adequadamente, mas a gente vai fazer um trabalho em conjunto. Vai relaxar, mas também vai fortalecer essa musculatura. A Graciele colocou que foi ótimo. Deixa eu só baixar aqui, opa. A Daiana perguntou onde eu atendo no Passeio Pedra Branca, Daiana. Depois me chama ali no direct que a gente conversa. A Ana colocou, prof, a posição de cócoras também sobrecarrega o assoalho pélvico? Nem sempre, porque a posição de cócoras, se a paciente conseguir ficar nessa posição de forma adequada, não sobrecarrega. É até uma posição de relaxamento dessa musculatura. É uma posição muito utilizada para a gente relaxar, para melhorar a consciência. Mas se a paciente está ali na ponta do pé, com encurtamento de isquios tibiais, não vai ser legal. Vai gerar tensão em assoalho pélvico. Então, não vai ser interessante para a paciente. Ótimo. Ai, que bom, pessoal. Então, eu trouxe esse assunto porque é um assunto que a gente tem que falar, né? Um assunto que ainda gera muitas dúvidas para as físios, para as nossas pacientes. Paciente colocando, demorei, mas cheguei, estou com um diagnóstico de vulvodínia, muitas dores, porém médicos não sabem o que fazer, como tratar na fisioterapia. Camila, me chama no direct que a gente conversa ali sobre esse assunto também. Pessoal, então, se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui, vou dar um tempinho se quiserem escrever, porque eu sei que prolapso, né, para avaliação mesmo, eu vejo isso na pós com as minhas alunas, gera muitas dúvidas, principalmente no começo, porque a gente não sabe, meu Deus, como determinar, como saber qual tipo de prolapso.
A Lídia colocou. Obrigada, Lídia. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Essa semana eu tô no meu Instagram falando de prolapso, porque a gente pensa que prolapso é assunto para quem atende mulheres idosas e não é. Como a gente estava falando, eu já atendi pacientes de 24 anos, a Ana colocou aqui que já teve pacientes de 30 anos. Então, a gente vai ter sim no nosso consultório essas pacientes jovens com prolapso. Então, a gente tem que saber atender. E falando de pacientes jovens, pode acontecer muito no pós-parto, né? Então, lá na consulta de pós-parto, tem que estar incluída, sim, a avaliação de prolapso. Então, aliás, sempre deve estar incluída essa avaliação, né? Mas não pode esquecer, lá na avaliação de pós-parto com a nossa paciente, com a nossa puérpera, que essa avaliação ela deve estar ali e a gente deve também ir acompanhando essa evolução desse prolapso ao longo de 1 ano depois desse parto, né? Para a gente verificar se não vai evoluir, se não vai ter uma regressão ali daquele prolapso, né? Prolapso grau 1, ali depois de um período expulsivo prolongado, às vezes essa paciente ela vai ter um retorno ali gradual daqueles órgãos e a gente vai ter ali uma redução daquele grau. Tá? Isso também pode acontecer e isso às vezes a gente vai observar só ao longo desse 1 ano de pós-parto. Então a gente tem que ficar atenta sobre isso também.